Olá, olá! Estamos chegando aqui com mais um programa Palavra de Vida e hoje nosso programa super especial. Vamos estar recebendo, convidados para falar de um assunto muito importante. Vamos falar desse momento em que estamos vivendo na Ucrânia e esta guerra, que já avança aí por mais de 3 semanas. Ao meu lado está ela, Tati Misael. Como vai, Tati? Olá, Cláudio. Ebenezer, até que tem nos ajudado o Senhor, e por isso nós estamos gratos, né? Vamos tratar de um assunto que tem sido momentos muito difíceis, né, para muitas pessoas, que é essa guerra, né? E a gente vai ter uma convidada especial que vai poder falar com mais entendimento desse assunto, né, do momento. Perfeito. Bom, vamos chamá-la já em tela. Está aqui a Ina Taylor e também, a nossa filhota Ana Brenda, que vai traduzir. Obrigado, Ina Taylor, por ter aceito o nosso convite. Thanks for being here with us today. Thank you so much for having me. Oi. Obrigado por me ter aqui. Oi. Ok. Bom, a Ana vai estar ajudando a gente nesse momento de tradução e eu gostaria que ela falasse, em primeiro momento, como ela está vendo toda essa situação, na sua nação, no seu país, na Ucrânia. So, first of all, he wanted to know, how are you seeing everything that's going on in your nation, your country? So, I'm from Kiev, Ukraine, Então, eu sou da Ucrânia and my mom is from Ukraine as well. e a minha mãe também é da Ucrânia. And she came to the United States. She has a green card right before the sky was blocked. Então, ela tem o green card e ela veio para os Estados Unidos bem antes que a fronteira foi fechada, né? And everyone who is related to Ukraine, I grew up, my childhood was spent in Ukraine. E todo mundo que ela tem muitos relativos a ela cresceu na Ucrânia. Started to count days since the beginning of the war, and today is day 17. E eles começaram a vir para cá desde o começo da guerra, e hoje é dia 17 da guerra. So our lives changed forever now. Então a vida deles mudou para sempre agora. So I have friends and family who are there, or who not immigrated, but as refugees had to move to other neighboring countries. Então ela tem amigos e famílias que estão lá e tiveram que não se imigrar, mas se refugiar em outros países vizinhos. Our lives changed forever. E a vida deles mudou para sempre. Todas as vidas, né? From spiritual point of view, num jeito de ver espiritualmente, we see that God is still in control. A gente vê que Deus ainda está em controle. And that He is shaking things. Ele está sacudindo as coisas. So that nations will awaken. Para que as nações acordem. So we know it's a spiritual battle. Então a gente sabe que é uma batalha espiritual. And we know there is a battle between darkness and light. E a gente sabe que tem uma guerra entre a escuridão e a luz. And people of Ukraine right now united like never before. E as pessoas da Ucrânia agora se uniram de um jeito que nunca antes eles se uniram. And the Bible in Hebrew says that everyone has to go through the fire. E a Bíblia em Hebreus fala que todo mundo tem que passar pelo fogo. So, nation of Ukraine is being purified through fire, through suffering. E a nação da Ucrânia está sendo purificada pelo sofrimento. And people show such a courage like they never shown before, such a selfless sacrifice, and people share everything they have, and there's so much goodness in the middle of darkness that we see. E as pessoas se uniram e mostrou eles não importam, eles dividem tudo, eles não importam com nada, só quer ajudar um ao outro como nunca antes. The church is being church, they gather in the bomb shelters and they have church services.
Eles estão tendo culto nos shelters, lá nos lugares de refúgio. There are a lot of miracles and unexplainable supernatural things that are happening. Tem muitos milagres, coisa inexplicável que está acontecendo. There are people who see angelic images and visions. Tem pessoa que está vendo imagens angelicais e visões. A lot of soldiers say that they have just supernatural strengths behind them, and sometimes the enemy get confused and get lost somewhere, or their weapons are malfunctioning. There's a lot of unexplainable things as people pray. There are rockets that don't explode. There was a woman who was praying while the rocket flew into her room next door, and it didn't explode. Ela falou que os soldados estão falando que está acontecendo coisas inexplicáveis, que eles estão tendo uma força que é inexplicável, que às vezes os outros soldados que estão lutando contra eles se perdem e aí não chega onde que tinha que chegar, ou uma arma não funciona. E teve uma moça que estava orando enquanto isso e era para explodir o negócio na casa dela e não explodiu. And then there's a lot of incredible things are happening. Like, for example, Putin thought that he will take over Ukraine in 2-3 days. E tem muitas coisas incríveis que estão acontecendo, igual o Putin, ele achava que ia tomar conta da Ucrânia em 3 dias. But now this is day number 17. E agora já é dia 17. And he is extremely mad. Ele tá bem mais bravo. And he's turning into a very wild barbarian individual like Hitler. E ele tá virando um individual muito assim, tipo assim, assustante, que as pessoas não esperam, igual o Hitler. He is killing civilians and bombing schools and hospitals and churches. Ele tá matando os civilizantes e tacando bomba na escola, hospitais, igrejas. And some cities are surrounded by Russians, and people are trapped in the basement without heat, water, food, medicine. Em muitas cidades, as cidades estão cercadas de soldados da Rússia, né? Então, as pessoas estão presas nos basements, sem água, sem comida, sem ajuda médica. And every time they're trying to escape, the Russians are shooting them. E toda vez que eles tentam escapar, os soldados da Rússia tentam atirar neles. So there is humanitarian crisis. Então tá tendo muita crise, assim, de humanidade mesmo. Eu tenho uma pergunta. He has a question. Antes, né, da invasão, quando estava acontecendo o cerco, os ucranianos lá acreditavam na possibilidade da invasão ou ainda pensavam que era só um exercício militar por parte da Rússia? So before the invasion, did the Ukraine people think that they were actually going to invade Ukraine, or was it just like a military training? So this is how it happened, because Ukraine and Russia have so many cultural and relational connection. Então isso já vem acontecendo, porque a Rússia e a Ucrânia têm tanto conexão relacional e de tudo It's assim. like we didn't expect it, because it's like I live in the United States. It's like someone will tell you Canada will invade you tomorrow, or you live in Brazil. It's like Mexicans are going to invade you. So you would never think that someone, your brother, your neighbor, could do such a thing. Então você nunca está esperando, porque é a mesma coisa que falar que o Canadá vai invadir os Estados Unidos ou o México vai invadir o Brasil. Você nunca está esperando que seu vizinho vai fazer isso com você. And everyone thought that it's exaggeration by like American media. They were saying that Russia is invading Ukraine, but no one thought that it's even possible that he would do such a horrible thing. E na mídia, os Estados Unidos estavam falando que que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas ninguém achava que era possível um cara fazer uma coisa tão horrível assim.
So people were surprised, and it was very unexpected. It was like a shock. And most people, my friends, every day they wake up and said, "Is it like a horror dream? Is it real?" They still cannot believe that this is happening. E então é uma coisa que eles nunca esperavam. E, tipo, os amigos dela acordam e falam assim: a gente tá num sonho, um pesadelo? Ou isso aqui é real? Tipo, tá acontecendo isso mesmo? A gente tem visto, né, a comoção de muitas pessoas, inclusive a Ina participou de um desfile, e conta para a gente um pouquinho dessa experiência do carinho das pessoas. So we've seen that a lot of people are touched by everything that's going on right now, and you participated in a parade. How was that? Like, what was the experience? So everywhere in Europe, in America, in every big city, everywhere, people are so moved by what's going on in Ukraine, and I think God is rallying people to pray, to stand, to be not indifferent, but have a compassion. I believe God is raising up an army of intercessors who would pray into the destiny of nations, because we live in the end times. We don't know when Jesus is coming back, but we certainly see the birth pains, the prelude before his coming. Então, então ela falou que Deus está usando uma coisa trágica para poder levantar pessoas para interceder e orar pelas nações, porque a gente está vivendo o final dos tempos. Então, tipo, a gente tem que interceder bastante para a vinda de Jesus, né? Because yes, there's different nations, but there is one God's family. We are all one global family of Christ. Porque existem nações diferentes, mas nós somos um corpo só, tudo em Jesus Cristo, né? Amém. And we can never be different to the suffering of the other brother and sister. E a gente, tipo assim, sempre vai orar. A gente nunca quer ver as pessoas, nossos irmãos e irmãs sofrendo, né? Ina, uma das coisas que foi muito falado foi em relação ao convívio do povo russo e ucraniano. A questão da língua, né, materna, da língua desse país, era praticamente uma única língua, né, que eles viviam de uma forma tranquila. O que mudou depois, né, da guerra, da invasão? So before the Russian, they had a good relationship with the Ukraine, and they had the same first language. And then what changed between the relationship between like Russians and Ukrainians right now after Okay, the war? so here's the thing. The war started in 2014, 8 years ago, when Russia annexed Crimea and Donbass and Lugansk, which is on the east of Ukraine. Então a guerra começou em 2014, há 8 anos atrás. 2014, that's when the war started. 2014, quando que começou. And Ukraine became independent from Soviet Union in 1991. E a Ucrânia foi tirada da União Soviética em 1991. So there was Soviet Union and many countries that are currently like Baltics and other countries in Eastern Europe were part of Russia, because Russia was in a way dominant force during Soviet Union. Então tem os países do leste, né, que fazia parte dessa união. Então, tipo, e a Ucrânia já era independente. But before, centuries ago, mas, tipo, dentro, como que fala, tipo, mais 100, muitos 100 antes. There was Kiev Russian Empire. Tinha imperador, Kiev Russian Empire. And Kiev was the capital. Aqui era a capital. Of Byzantine Empire, which was Orthodox Christian world. Que era do Império
o que sadia que ela falou que era um negócio cristão, Uhum. uma And when we go, império cristão. so the history is very ancient. Então é uma história muito antiga. Uhum. And when Mongolian invasion started to attack Western Christian world, E quando que eles começaram a atacar esse, que era chama Christian Road, que é tipo o mundo dos cristãos. Uhum. Ukrainian Cossacks were defending Christian civilization on the west. A Ucrânia estava defendendo no oeste, porque era no leste, né? Depois estava no oeste. Então a Ucrânia estava defendendo os cristãos. So during Kievan Russian Empire, there was a principality, Moscow principality, and that's how Russian history started. So we have a deep history that started before Russia, but unfortunately, Russians hate right now Ukrainians, and they don't take them seriously as a nation. Então essa guerra começou muitos anos atrás, mas a Rússia eles não olham para a Ucrânia tipo como amigo deles, mas tipo como inimigos mesmo. E eles odeiam os ucranianos. In 1930, there was a genocide against Ukrainians. It was called Holodomor, which means artificial famine against Ukrainians. 1930. Então, em 1930 tinha meio que uma guerra que era tipo, what was the name of the war? Holodomor. Que chamava Holodomor, que era tipo para os ucranianos passar fome, tipo, o motivo tudo era só para fazer os ucranianos passar fome. Uhum. So Ukraine has a very long history of I guess fighting for their freedom. Então a Ucrânia tem uma guerra muito longa tentando lutar pela liberdade deles. Uhum. And I want to show you this sign right here. Ela quer mostrar esse símbolo aí. Uhum. It has word voля inside, which means freedom. Que tem uns negócios dentro que significa liberdade. So Ukrainians love freedom. Então os ucranianos amam a liberdade. And they're defending their freedom. E eles estão defendendo a liberdade. They don't want to be under Soviet communism. Eles não querem estar embaixo da União. Uhum. Because Putin's goal is to restore Soviet Union again. É que o objetivo do Putin é restaurar a União Soviética. Uhum. Tati? Ela falou muito de vários acontecimentos, milagres, né? De atacarem a não funcionar a arma. Fala um pouquinho da base espiritual, né? Religiosa lá da Ucrânia. Como que é? So you talked about how a lot of miracles were happening and about the weapons, they wouldn't work. So how is religion like really in Ukraine? Like, since you live in the United States, how do you how does it differ from Okay, places? so the Christianity, the evangelism in Ukraine is the fastest growing religion in Eastern Europe. Então lá na Ucrânia o evangelho é o negócio mais a religião mais rápida que cresceu na Europa, é o evangelho. Since 1991, a lot of missionaries entered Ukraine. Desde 1991, muitos missionários entrou lá na Ucrânia. And we have a lot of evangelical churches, many. E tem muitas igrejas evangélicas lá. Official religion is Orthodox Christianity. E a religião oficial é ortodoxa cristã. É isso aí. Uhum. But at the same time, we have freedom of faith, which means we can have different religion. The most common religion is Catholic, Orthodox, and Evangelical. Então, mas ao mesmo tempo que tem essa religião que muitas pessoas essa religião, você tem a liberdade de escolher a religião que você quer, isso pode ser. E os três maiores é católico, esse ortodoxo e evangélico. Uhum.
And we observe incredible unity among Christians right now. E a gente está vendo uma imensidade enorme na união dos cristãos agora. Qual é o relato, né, que ela recebe de pessoas que estão lá? Porque a mídia mostra muita tragédia, a gente tem visto. Mas qual o relato dessas pessoas que estão lá? O que elas falam, o que elas estão vivendo, como estão sobrevivendo? So, what are you hearing about your families and like friends that are there right now? Because the media shows us a lot of like tragedy and so many things, but what is like truly going on and like that your family's actually living? So what's happening is that what you see in the media is the reality of people that E is happening. o que você tá vendo no jornal é a realidade das pessoas que estão vivendo lá. I have friends and I have family. Eu tenho amigos e família lá. And they're in different places in Ukraine. Eles estão em lugares diferentes da Ucrânia. For example, I have my best friend. Her name is also Ina. E eu tenho, por exemplo, minha melhor amiga, que o nome dela também é Ina. And she has to say goodbye to her husband. E ela teve que despedir do marido dela. And dangerously travel and evacuate from her home. E muito perigosamente teve que sair da casa dela e evacuar para um lugar mais seguro. With children. Com as crianças. And she basically had to go to. Right now she's in Slovakia. E agora ela tá em Eslováquia, que eu não sei onde que é, mas. Eslováquia. And then some people lost everything. For example, a friend of my friend. Por exemplo, um amigo do meu amigo. She was telling me that her mom is trapped in a bomb shelter. Ela falou que a mãe dela ficou presa num shelter de bomba. She doesn't have access to medicine or water or food for a second week now. Ela não tem acesso a comida, nem água, nem ajuda medical por 2 semanas já. So things like that, or for example, I have a friend who lost her home because it was bombed. E também, por exemplo, tem uma amiga que perdeu a casa dela porque foi bombeada. So that's the reality. So people lose everything. Então isso é a realidade. As pessoas estão perdendo tudo. And they cannot work and make money, so they have to literally leave everything behind. Husbands cannot leave the country because everyone is mobilized right now to fight. So if the family is up to 2-3 people, husbands have to stay. But if they have many children, husbands can leave as well with a big family. Então eles não podem trabalhar porque não tem como trabalhar. Então eles têm que literalmente deixar tudo. E aí se você tem uma família que é 3, você tem que ficar, o esposo ficar e a família pode ir. Mas se você tem uma família que tem mais pessoas, você pode ir com sua família. Entendi. Qual é a cidade que ela viveu na Ucrânia? What was the city that you came from in Ukraine? Kiev. Kiev, a capital. The capital? Yes. Uau. Como ela hoje analisa a situação de Kiev? Ainda falta muito para que os russos a dominem por completo? So, from your point of view, do you think it's going to take a lot for the Russians to conquer like Ukraine, or do you think they're still going to have to work a lot for it? So your question is, do I think Russia will win, take over, or we have a chance? Yeah. So here's the thing: everyone predicted it, according, and even like American services. Putin saw that it will be an easy ride for him
and he will take over Ukraine in 2 days. Então, o negócio é que a But Ucrânia it achou didn't happen. o Putin achou que ia tomar conta de tudo em 2 dias, e não aconteceu. Uhum. So because of the courage and resilience of Ukrainian soldiers and people, everyone is amazed by it. Porque a Ucrânia tá mantendo uma resiliência e os soldados estão lutando, tipo assim, de verdade. E todo mundo ficou surpreso com isso. Uhum. We see people stopping tanks with bare hands, with nothing. A gente tá vendo as pessoas parar o tanque com as próprias mãos. And people just come together E as and pessoas tão stand up and fearlessly, e se levantando sem because medo. people don't want to live. People don't want to be part of Russia and have no freedom. Que eles não querem fazer parte da Rússia e não tem nenhuma liberdade. Uhum. Perfeito. Então, no caso, a mãe dela está na Ucrânia. Como tem Não, sido ela para tá ela? Tá aqui, tá Ah, aqui. tá aqui? Uhum. É. Ah, ela falou que 2 Ela veio semanas. ela veio um pouquinho antes da guerra. Ah, ok. Mas como tem sido para ela estar acompanhando tudo isso, né, de longe, ver que é o país dela, E o que ela deixou pra trás, né? e ali tem a história dela, como tem sido para ela ver isso tudo acontecendo? So, how do you feel seeing your like home country, the place you grew up, with all your family and friends being attacked that way? I don't quite understand. How do I see them How being attacked? How do you feel about your home country, your city, the place you grew up, being attacked in such a way? How do I feel about it? Yeah. So, as a Christian, the Bible says that we need to forgive our enemies. Então, como cristã, a Bíblia diz que a gente tem que perdoar nossos inimigos. So, I personally choose to pray for Russians and especially for the president. And right now, Putin is running Russia. Eu, pessoalmente, escolho orar pelos russos, principalmente pelo presidente, porque agora é ele que decide tudo que vai acontecer, né? And I have friends who are Russians, and we are friends. E eu tenho amigos que são russos. And it's not the problem against people, it's just the administration, which is Putin right now in charge. He's just basically possessed by demons. E o negócio não é as pessoas, sim a administração, que no momento é o Putin, e ele tá possesso de demônios. Because he wants to wipe out the nation of Ukraine. Que ele quer matar todo mundo da nação da Ucrânia. Uhum. Just like Hitler wanted to wipe out Jews. Igual o Hitler queria matar todos os judeus. So that's what we see today. Então é isso que a gente vê hoje. And I cannot say, I don't know who will win and how it will end. E eu não posso falar quem que vai ganhar, como que vai terminar. But I know one thing, that God is sovereign and He's in control. Mas eu sei uma coisa, que Deus é soberano e Ele está em controle. He is victorious. Ele é vitorioso. We know the end of the story. A gente sabe o final da história. That our King Jesus will reign. Que o nosso Rei Jesus vai reinar. And right now we're living in the birth pains, prelude before Jesus is coming. E a gente está vivendo no final dos tempos, mas Jesus está vindo. Amém. So Amém. our weapon is prayer. Então nossa arma é a oração. So we have to pray to change the world. Que a gente tem que orar para mudar o mundo. Amém. Bom, nós estamos conversando aqui nesse programa especial com a Inateira. Ela é ucraniana, né? Hoje vive nos Estados Unidos da América e está relatando um pouco, né, da situação da Ucrânia. Ela que recebeu os pais dela, né, há pouco tempo em sua casa, conseguiram sair, né, da Ucrânia antes que a primeira bomba caísse em solo ucraniano. Ina, minha pergunta
para você. A Ucrânia tenta, né? Tem um governo que é um governo que é diferente e que parece ter feito muitas coisas pelo povo ucraniano. O que você tem a falar, né, desse governo hoje? So my question is, we see that Ukraine has a good government and they have done a lot for the people there. So what do you say about the government? What do I think about the government of Ukraine? Yes. So Zelensky, the president of Ukraine, O presidente da Ucrânia, he has Jewish background. ele tem é como tipo um background judeu. Uhum. Yeah, and his granddad survived Holocaust. E ele tem pessoas que sobreviveu do Holocaust. Que não sei. Do you understand? Yes. Yes. Okay. So he showed tremendous courage and Então ele mostrou leadership. Coragem muito assim tremenda e liderança. So we need to pray for him. Então a gente tem que orar por ele. He needs wisdom. Ele precisa de sabedoria and strength from God. E força de Deus. Perfeitamente. A gente tem observado que uma das desculpas do governo russo invadir a Ucrânia é porque a Ucrânia teria pretensão, gostaria de entrar na NATO, né? Que é na OTAN. Isso realmente procede ou seria uma desculpa apenas pelo domínio? So the excuse that we've been hearing about why Russia invaded Ukraine was because Ukraine wanted to be part of the NATO. Is that really why, or do you think there's that's just an excuse? It's hard to say. Well, I know one thing, that Ukraine was a buffer country between Russia and Western world, and Putin, with his imperialistic ideas, he always wanted to conquer Ukraine to be under his influence, because Russia will not be empire without Ukraine. Ukraine has a lot of resources. It has a lot of wonderful treasures and things that will make. Basically, what I mean by that is that Ukraine is like a breadbasket to the whole Western world. It has a lot of metal treasures and things, so that's why Putin has an eye on Ukraine. Então, a Ucrânia é o que divide a Rússia de ser um império bem assim forte. Então, tem muitos recursos que a Ucrânia tem, muitas medalhas, muitas coisas boas que, se a Ucrânia juntar com a Rússia, vai ser assim, vai ter um empoderamento para a Rússia. Então, ela acha que, tipo, não tem como ela saber se é porque eles queriam estar na NATO, mas tem como ela saber que eles queriam a Ucrânia porque ia empoderar a Rússia. E isso é a ideia do Putin desde sempre, que era imperializar tudo, né? Porque uma outra questão uma outra questão, o oceano. Para a Rússia, o mais acesso, né, para o mar, já que o mar do lado da Rússia, nesse período de frio, de inverno, congela, e com isso eles não têm saída com mercadoria. And there's also a thing going on that Russia wanted Ukraine because of the ocean, because their ocean freezes during the winter, so they need transportation. So that's another reason. Yeah, there are a lot of aspects. Yeah, there are a lot of aspects, but the main one is that they want Putin's idea, his goal. You have to understand his vision to restore Soviet Union. Então, isso and he wants Ukraine under his influence. Tem muitas razões, mas uma das assim mais importantes é que o Putin ele quer restaurar a União Soviética, né?
Uhum. Então, você tem que olhar And muito he's as ideias dele. good. Okay, go ahead. And he friendship with China. If you know. Sorry, can you repeat that? It's okay. Can you repeat? Sorry. He is friends with Putin is friends with China. E o Putin é amigo da China, né? Uhum. So we can see the prelude of Ezekiel coming to pass. Então a gente pode ver Ezekiel's the prophecy about end time. Então, Ezequiel é a profecia do final dos tempos. Então a gente pode ver a profecia se cumprindo. Uhum. And it talks about Magog countries. Magog, which means the Russian Northern army that will go forward to Israel. E fala sobre Mecó, que é o exército da Rússia que vai para Israel. Uhum. Então, Ezequiel capítulo So 38, we né? living in the. Então a gente Yeah, está so vivendo. it's a prelude of end. É um privilégio viver esse evento. Uhum. Perfeito. Tá? Você acha que a gente está prestes a viver Gog e Magog? So, do you think we're close to living Gog Magog? Magog, yeah. Russia is part of the. Gog is the leader of Magog, so maybe Putin is Gog. We don't know, but it looks like things are coming together for what Ezekiel was prophesying. Então a gente não tem como saber, mas parece que o Putin é o Gog, né? E tudo diz, assim, parece que a gente está vivendo a profecia de Ezequiel. Uhum. Perfeito. Ina, eu gostaria que você falasse, né, do seu movimento, né? Você está na internet, no Facebook, tentando ajudar pessoas na Ucrânia. Fala um pouquinho desse trabalho. So we want to hear more about your movement. He knows that you have a Facebook page trying to help people that are not from Ukraine. Yeah, I have friends who does orphan ministry, and he's trying to help refugees. And if you go on the website, changingtheworldtv.org, I have a link to my website of our nonprofit organization where you can donate money to help Ukrainian Relief Fund. Então ela tem amigos que lideram um ministério de órfãos. Eles estão tentando ajudar as pessoas que precisam ser refugiadas. Eles têm um website. What was the website name? changingtheworldtv.org. Que chama Changing the World e ponto tv.org. tb.org e que você pode doar dinheiro para ajudar as pessoas da Ucrânia. Uhum. E qual é assim, a ajuda que eles necessitam mais hoje? So at the moment, what do you think it's the thing that they need the most help with? I think prayer. Acho que oração. Amém. Because we truly need to be ready for Jesus. Porque a gente verdadeiramente tem que estar pronta para a volta de Jesus. Amém. The harvest is ready. A colheita está pronta. The harvest is ready. A colheita So we está have pronta. to pray to the Lord of the harvest. Então a gente tem que orar por Deus. Labor. E hoje chamou. Financially. Sorry, what was that? Secondly, is financially you can donate to help Ukrainians. Você pode doar tipo dinheiro, mas pode ajudar com oração. Uhum. Hoje foi divulgada uma foto de 1941, né, de refugiados da Segunda Guerra, semelhantemente com uma foto
de 2022, né? O mundo, Peraí. ah, So today was released the picture. Qual ano que era, pai? 1941, From 1941, and it was a very similar picture to the picture that we have at the moment. hoje, mais de 1,5 milhão de ucranianos são considerados pela ONU como refugiados. So né? today, more than 1.5 million Ukrainians are considered to be refugees. Estão espalhados pelo mundo, mais uma vez. They are all over the world, once again. Essas pessoas, né, também vão precisar muito de nossas ajudas, não é isso, Ina? They are also going to need a lot of our helps, right? Yeah, 2 million people, they say, refugees. Tem 2 mais de million, 1 milhão de right? pessoas. I don't know. Yes. And the number is changing and growing. E o número está crescendo, mudando toda hora. And we know that we are all strangers and travelers through this earth. E a gente sabe que a gente é tudo estranhos e viajantes nessa terra. And our citizenship is in heaven. E nossa cidadania no céu. Amém. So I think, like never before, we have to remember that God's love has no borders. God's love has no borders. Mais que nunca, a gente tem que acreditar que o amor de Deus não tem nenhum border, né? Uhum. Borders, yeah, limits. So we have to really be united as brothers and sisters in Christ in prayer. Então a gente tem que se juntar como irmãos e irmãs em oração. A gente fica na situação comovida, né? E acreditamos que realmente a oração é muito importante num momento como esse. We get really touched seeing all of this, and it's really a time to get together and pray. Yes. Mm-hmm. Ina, qual é a sua mensagem I want to say hoje? to brothers that No, go ahead. Can I say something to Brazilian brothers? Yes, of course. I want to say to Brazilian brothers and sisters that you have so much passion for Jesus. Eu quero dizer You para have os so irmãos much passion for brasileiros, Jesus that it's very important for you guys to. muita paixão por Jesus, e é muito You importante have que a so gente, much to offer to this world. que a gente tem muito para oferecer para o It's very mundo. important for you to share this with the world. É muito importante And I a do gente believe that Brazilian is one of the sending countries in the world for the gospel. E ela acredita que o Brasil é um dos grupos descendentes do gospel para o mundo. Amém. So maybe someone who is listening would be touched to go to Ukraine and preach the gospel, or on the border in Poland or somewhere. It's time to go and preach the gospel like never Alguém before. no Brasil pode ser tocado por essa palavra e querer ir para a Ucrânia pregar o gospel, ou ir para o border da Polândia e pregar. Então, é hora de fazer isso. So we love Brazilian brothers and sisters. Keep going, keep preaching the gospel with fire. Então, a gente ama os nossos irmãos brasileiros, então continua indo, pregando o gospel com fogo. Amém. Glória a Deus. Interessante, Ina, você, né, a gente já está chegando ao final. So we're coming to an end, but it's very interesting. Mas interessante, né, porque um brasileiro, né, assinou, né, a aceitação de Israel como nação na ONU, e hoje... Interesting because a Brazilian person signed... O que ele assinou? A aceitação de Israel como nação. The acceptance of Israel as a nation. E hoje, muitos falam dessa profecia com o Brasil, que o Brasil tem uma chama diferente.
And today, a lot of people talk about Brazil saying that they have a different passion for Jesus. E a importância do brasileiro pregar o evangelho. And how E it's com, important for us to preach the gospel. e com isso eu gostaria que você deixasse uma mensagem não só ao brasileiro, mas ao seu povo, And para with que that, he wanted you to leave a message not only for the Brazilians, but for your people. e o seu povo que de repente é uma mensagem que Deus vai estar usando você para falar aos corações agora. It may be a message that God's going to use you to live to their hearts. Like a message to Brazilians? Não para os brasileiros, né? Para toda a nação, né? Para todos. To all the nations. My message is that we have to be humble and ready. A minha mensagem é que a gente tem que ser humilde e pronto. Humble and ready Humildes e pronto. for Jesus' return. Para o retorno de Jesus. Because he's coming soon. Ele já está voltando. And he's victorious king. E ele é um rei vitorioso. And no matter how hard the circumstances right now, E não importa quão difícil sejam as circunstâncias agora, we know that he's triumphant and victorious. a gente sabe que ele é triunfante e vitorioso. Amém. So we are not victims, we are victors. Então a gente não é vítimas aqui, a gente é vitorioso. And everything worked together for good. Everything worked together for good. Para o bem. At the end, even things like war and awful circumstances, God can use for his glory. E até no final de tudo, até as guerras, tudo Deus usa para a glória dele. It's all about his glory and his gospel. É tudo sobre a glória dele e o gospel dele. So, and he's doing shaking of the nations today to awaken us. E ele está tremendo as nações para sacudindo as nações para acordar a gente. So I would say to a person today who's listening to me to cry out to God like never before, because maybe it's the last day we're living today. Então, eu falaria para uma pessoa que está escutando para clamar a Deus como nunca antes, porque a gente está vivendo no final. Because my friends lived everyday life, they never thought that the tank will enter their country and destroy everything. Porque meus amigos, eles nunca viveu pensando que alguém vai, tipo, o país deles com tanque destruir tudo. So do not hold on to earthly things. Então não se apegue a coisas do mundo. Hold on to Jesus and heaven. Jesus, Those things will last forever. que isso dura para sempre. Amém. Ina, muito obrigado mais uma vez por ter atendido a gente aqui na New Life Web. Que Deus abençoe a sua vida. For being here with us, that God may bless your life. Vamos. You're welcome. I'm sorry for the sound. There is Desculpa pelo barulho que tem a pessoa ali. Ela está falando direto do Last time I restaurante, talked né? to you, it was under construction. Ela está falando direto do restaurante. Mostra um pouquinho pra gente. Tá mostrando. Que lindo. Uau! That's really Brazil. beautiful. Ó, Brasil no mapa, gente! Uau! Nice! Mostra a Ucrânia, pede ela para mostrar a Ucrânia. Filme a Ucrânia. Ó, Ucrânia, gente, onde está lá, ó, no mapa, olha. Olha. Bem em cima. Uau. E onde nós estamos? O Cape Onde nós Cod. estamos? Uau.
E o Brasil. E o Brasil. Thank you. And this, Andrew, can you wave to friends from Brazil? Eu vou dar tchau para os amigos do Brasil. Aham. Hey. Thank you. Ina, thank you. Vamos colocar aqui na nossa descrição do vídeo o endereço do site para quem puder e quiser ajudar o povo ucraniano. So we're gonna leave under the description the website, so whoever can donate and wants to help, they can donate. I will give you the link. Eu vou te dar o link. Ok. E muito obrigado. Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida da Ina. I want to say that I thank God for your life. A gente muitas vezes espera, né, uma pessoa abatida e em vez de a gente renovar a força dela, ela renova a nossa força, a nossa esperança em Jesus. And sometimes through the chaos, we expect people to be like victims, but through your life, you're blessing our life. More than we are blessing you, you're blessing us. Isso é muito bom. And that's Ver really Jesus good. na vida dela. We see Jesus in your life. Thank you. Same to you guys. And we have to remember that we are invincible, joyful, victorious warriors. Que é invencível, que a gente é vitorioso e felizes. Amém. 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 Nós profetizamos paz sobre a Ucrânia em nome de Jesus. And we prophesize peace over Ukraine in the name of Jesus. Amen. Amém. Thank you. Muito obrigado, Ina. Thank you so much. Thank you so God much. bless you guys. Thank you. Bye bye. Have a blessed day. Bye. Have a blessed day. Bye bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Que legal. Obrigado, Ana. Bye bye. Bye. Aí, então, a Ana também ajudando a gente, né, Tati? E que momento, não é isso? Cláudia, a gente, né, vê o cuidado de Deus, né, ao ouvir os depoimentos, né, da Ina, que tem lidado com isso mais de perto. Uma ucraniana. Uma ucraniana. Os pais dela acabaram de chegar, ou seja, estamos aí há 17 dias praticamente de guerra. Então, Sim. Antes, né, de começar a guerra, os pais delas conseguiram chegar aos Estados Unidos, né? Sim. Então, assim, estão bem fresquinhos de tudo e vendo tudo acontecer na cidade deles, a capital da Ucrânia, que é Kiev, né? Sim, eles acompanharam, né, durante muitos anos, como a Ina mesmo falou, em 2014, dando continuidade até 2022, onde se concluiu realmente uma invasão, e eles puderam acompanhar toda essa situação, e você vê o livramento, né? Porque dias antes eles estarem aqui na América, né? Realmente é um cuidado de Deus muito grande, e nós temos acompanhado, a Ina tem divulgado os acontecimentos, né? Nenéns que nasceram em meio a esse tumulto todo, há um número de crianças próximo a 100 crianças, pelo menos o que foi identificado até agora, como infelizmente morreram nessa guerra. Mas nós vemos também muito cuidado de Deus, como foi descrito pela Ina, a arma falhou. Nossa, que milagre, né? Sim, com certeza. A bomba que era para explodir dentro de uma casa não explodiu. Então, você vê, né, realmente o cuidado de Deus em muitas situações. E aquela foto dos anjos, assim, de a nuvem em formato de anjos no céu. E em dias tão difíceis, né, você vê que Deus está aguardando. Às vezes a gente não entende, né? E a gente começa a perguntar o porquê, mas é o para quê, né? A Bíblia nos relata vários acontecimentos, e é um livro muito conhecido, que é Mateus 24, Rumores de Guerras, né? E a gente tem acompanhado isso, e muitas vezes a gente, quando olha, pensa assim, o que eu tenho a ver com isso, né? É lá do outro lado, envolve muitas coisas bíblicas, né? Muitas profecias bíblicas, tem muitas coisas. Então, procure ter conhecimento a respeito de tudo que está acontecendo, sim,
porque isso é muito importante, e eu louvo realmente a Deus, né? Porque há pessoas como a Ina que estão, mesmo distante, continuam lutando pelo seu país. Então, se você pode ajudar, vai ser colocado aqui, né, o site que você pode estar ajudando. Para quem assiste a gente, então, rapidinho, Tati, no YouTube, também no Facebook, a gente vai estar disponibilizando o link. Se de repente você estiver assistindo a gente, né, em uma outra plataforma, ouvindo a gente somente pela rádio New Life Web, né, procura a gente lá no Facebook, só botar lá na busca New Life Web que você vai achar, e também New Life Web no YouTube que você vai achar e vai poder ajudar. Com certeza. E como a Ina mesmo falou, às vezes você fala, não, estou num momento muito difícil, eu não tenho como ajudar financeiramente. Mas você pode ajudar com as suas orações. Há pessoas que dependem das orações, porque a Bíblia diz, né, quando meu povo clamar. Então, vamos clamar, que ele vai responder coisas grandes e ocultas que a gente nem imagina. Então, eu creio que já deu tudo certo em nome de Jesus, que vai ser, em nome de Jesus, a paz vai reinar na Ucrânia, né? E vamos orar. Um exemplo muito bonito que a Ina deu foi em questão de orar pelos russos, né? Porque muitas vezes, quando alguém tenta contra a gente, aquela pessoa fez alguma coisa que a gente não gostou, a primeira atitude nossa é criar mágoas e ódio da pessoa e decidir que para ela você deseja o pior. E aí dá um exemplo, né, de uma ucraniana que diz, vamos orar pela Rússia, pelos russos, né? E que a salvação alcance os corações. Até mesmo porque, até né, que não deu para a gente perguntar, mas a questão da russofobia, né, crescendo muito em alguns lugares, isso é um objetivo, né? Foi até o que ela falou muito bem, muito apropriado em relação à questão administração é uma coisa, o povo, população é outra. E hoje quem está sofrendo, né, a gente observa o que é a população, o povo que está sofrendo, né? A Sim. população, como você falou, aí, crianças sendo feridas, mortas, hospitais, né, sendo atingidos, né, e tudo mais. Então, não é contra a pessoa, né, independentemente, claro, do objetivo maior que a população seja guardada, seja salva, né, e como tem sido abençoada principalmente por Deus, né, que tem guardado, sim. como a gente pôde ver em alguns relatos. A transmissão não foi, né, daquelas, né, a gente teve alguns picotinhos, né, na transmissão, mas eu creio que dá para entender. E se você chegou aqui até o final, porque você realmente estava interessado no assunto e entender principalmente o que estava acontecendo para uma pessoa, né, de lá, né, que viveu lá e que estava com seus pais lá e que tem seus amigos tanto na Ucrânia quanto na Rússia, né? Exatamente. Então, assim, a gente não está aqui de maneira alguma querendo julgar ou apontar dedo, mas o objetivo maior é orar pelas pessoas para que venham acessar tudo isso em nome de Jesus, que haja realmente, né, trégua, paz e que as pessoas de bem possam ser guardadas. É verdade, Cláudio. Até porque, né, chegou. A nossa intenção é trazer informação para você. É uma pessoa, né, que é uma ucraniana, ela tem conhecimento de causa, ela não ouviu dizer, ela está falando, né, igual ela era da capital, lá é um dos lugares que é mais desejado pela Rússia. Eles querem alcançar esse lugar, eles estão batalhando, e era previsto em 2, 3 dias eles conseguirem tomar toda a Ucrânia. Porém, já se vão 17 dias. Eles estão próximos, segundo as últimas informações, mais ou menos a 25 quilômetros da capital. Mas que o Senhor tenha misericórdia, continue agindo com misericórdia, que nós possamos estar orando. Realmente, né, o que foi dito pela Ina e o Cláudio falou aqui tão bem, que é a questão da gente semear amor. Ódio já tem demais. O que a gente precisa é realmente ser aquilo que agrada o coração de Jesus. E ele falou que nós temos que amar a todos. Então, vamos orar para que Deus aquebrante o coração desses russos, para que haja um cessar-fogo, que venha parar toda essa guerra, que venha agir, haver amor, né? Porque há muitas pessoas sofrendo, nós estamos vendo muitas coisas acontecer, lamentavelmente, mas, ao mesmo tempo, nós temos que pedir ao Senhor, nos capacita, Deus, para vivermos tudo aquilo que tem pela frente, porque a Bíblia ela tem se cumprindo.
ela vem se cumprindo no longo dos anos e o rei está próximo. Amém. Finalzinho do nosso programa de hoje, agradecendo a você o carinho, a audiência. Quero agradecer mais uma vez a Ana Brenda, nossa filhota, pela tradução. Que Deus venha abençoá-la rica e poderosamente, a primeira de muitas que ela irá fazer. E obrigado a você, Tatiana, e até o nosso próximo encontro. Amém? Eu que agradeço, Cláudio, que Deus te abençoe a todos que estão nos acompanhando. E vamos orar, porque com certeza a oração é a chave da vitória. Amém. E lembre-se sempre, a família é tudo. Bye!